Eu não sei se eu consigo. Só algumas palavras-chave. O senhor já tinha alguma prática espiritual, religiosa? O senhor tinha alguma religião antes do yoga? Uhum. Com o yoga, o senhor acha que a sua religiosidade católica foi fortalecida? O senhor consegue achar similaridades entre o yoga e o catolicismo e a religião católica? Uhum. As escrituras, as palavras, a palavra do yoga, como os Yoga Sutras, o senhor encontra similaridades com as palavras de Cristo? Muito. Com o Espiritismo também? Com o Espiritismo também? Uhum. O Espiritismo tem a ver com uma visão cristã também, né? O Espiritismo dentro da questão do Cristo, né? O Evangelho e a Gita. E o Evangelho e a Gita são muito iguais. O que é a unidade? O que é a unidade? Sabe que a unidade é, mas o que é... Como o senhor vê hoje o yoga no Brasil? Ele mantém ainda o mesmo espírito, a mesma essência do começo, quando o senhor começou a prática de yoga no Brasil, ou você acha que isso melhorou mais no Brasil? O yoga no Brasil, do tempo que o senhor começou e de hoje, você acha que isso está maior, está mais forte?
está sobrevivendo no trabalho de vocês. Uhum. Não tenho Você acha que a ciência ajudou o yoga a se consolidar no Brasil? É importante a ciência estar atrelada à espiritualidade do yoga? Você acha que em algum momento a ciência pode ter ou pode atrapalhar a espiritualidade do yoga ou não? Sempre se fortalece a união dos dois. A ciência e o cientificismo ainda não foi descoberto no yoga? Será descoberto. E isso é bom para o yoga. O senhor, por tanta experiência que o senhor tem, vivência em outros países também, há alguma coisa que seja singular, único no yoga do Brasil? Que só aqui no Brasil o yoga tenha elegido, construído? O senhor acha, pela experiência que o senhor tem do yoga no Brasil e em outros países do mundo, que há algo que seja único do yoga no Brasil? Não. Ele entendeu a pergunta? Acho que entendeu. Claro. Agora o Beto, essa pesquisa, ele queria entender um pouco se aqui no Brasil o senhor acha que o yoga cresceu, diminuiu, e se a gente no Brasil perdeu um pouco o cunho da espiritualidade no yoga, da busca por Deus, da busca pelo sagrado. Se no Brasil ficou um pouco em segundo plano, para se privilegiar o corpo, os asanas. O senhor vê um pouco assim, não? Não, mas mesmo não sendo fora do Brasil, digo no Brasil, no cenário brasileiro, você acha que os professores aqui no Brasil deixaram um pouco de falar em Deus, em espiritualidade, para privilegiar o aspecto físico do yoga, ou o senhor não acha? Ou prefere não responder? Prefere não responder? Desculpe, não entendi. Uma espiritualidade sem fé, descrita individualmente.
O senhor acredita que há uma espiritualidade sem fé no yoga do Brasil? O senhor estava dizendo que o yoga sem fé e sem espiritualidade, o senhor estava completando, eu não entendi o resto. É uma coisa que se aproxima do yoga, mas não é yoga, né? O yoga sem fé e sem espiritualidade. A cura... Se interessa pela metodologia. Estou reformulando ainda esse uma pergunta. O senhor quer responder mais um pouquinho ou quer parar um pouco? Depois se quiser, depois eu continuo com o Beto. Quer conversar mais um pouco? Vai tentar responder mais duas? O yoga hoje está bastante ligado às doenças físicas. Graças a Deus. Graças a Deus. Você acha que isso tem diminuído a busca para o yoga da sua religiosidade? Universidade é uma, a sua é outra, a dele, ela, realmente. Graças a Deus, ele considera explicar. Bom, acho que foi sexta-feira, semana passada a gente estava conversando sobre o seu método, que o senhor diz que a gente tem aquelas 6 frentes, né? Na yoga terapia do seu método. E que talvez a mais importante de todas fosse a logoterapia, né? A importância de Deus nesse processo terapêutico. O senhor confirma isso, acredita nisso, que a logoterapia ou a busca de Deus é a maior de todas as terapias? Sem ela, nenhuma outra terapia teria tanto resultado, né? Isso é uma marca muito importante, assim, na yoga terapia dele, ele divide, né, em 6 partes ali, mas que no livro ele fala isso, a gente estava conversando e a gente estava lendo até uma carta desse livro, um pouco antes de onde está marcado, até Mila, se você quiser dar uma olhadinha aí, que fala logoterapia. E aí ele estava reforçando essa ideia de que a logoterapia, né, o logos, né, a procura por Deus, a procura pelo logos, é a parte mais importante de qualquer outra terapia, seja medicina, seja logoterapia, seja qualquer tipo de terapia, né? E acho que isso tem muito a ver com essa questão, né, da busca por Deus, por que a busca por Deus é tão importante no yoga. Vê onde está marcado, Mila? Tem vários. Aqui do início já, logoterapia. Não. Da onde, aí atrás, tá vendo? Logoterapia. Tá. Mas vê daqui onde a gente está, Tá. andando para trás, você vai ver para cá, não, para frente do livro, desculpa. Tá. Procura aí um termo logoterapia, Tá. que a gente estava lendo agora há pouco. Quer que eu É um leia? subtítulo. Quer que eu Já leia? achou? Então lê um pedacinho pra gente. Apesar de suas repetidas crises serem traumatizantes e assustadoras, apesar de o médico a ter condenado a tomar drogas por toda a vida, perante Deus eu afirmo que você começará a se recuperar
e se continuar as práticas, irá melhorando até a vitória final. Quando um psiquiatra dá a alguém uma sentença de tornar-se dependente de uma droga, é que, à luz da ciência, ainda julga que assim é, pois conta somente com os frágeis e ilusórios poderes criados nos laboratórios dos homens. No caso, as drogas. Ele ainda desconhece, e sua ciência insiste em desconhecer, as curas milagrosas realizadas por Deus. Durante sua vida em corpo físico, Jesus, o maior dos médicos, usando ilimitados poderes, curou completa e instantaneamente centenas, não importando no caso se a doença ou deficiência era crônica, aguda ou irreversível, no julgamento da ciência dos homens. O Cristo continua vivo, pois é a própria vida. Continua curando e fazendo prodígios que, aos homens e à sua ciência, parecem inviáveis. Não há impossível para Deus, pois bem, esse onipotente Deus mora no seu próprio coração e está ao alcance de sua fé. E digo mais, já está operando sua decisiva cura. E cura, na linguagem espiritual, significa libertação, sanificação e santificação. É isso. Respondeu. Respondeu. Amém. O senhor respondeu a minha pergunta. Coisa Se quiser linda, eu lendo o livro do professor pro professor. Anota a página do livro que você pode página do citar. Pode colocar no seu 119 trabalho. e Deixa eu botar aqui, 120. superação. Superação. Eu acho que eu tenho esse, mas anota aí. 129, não, 119, 120. 119 e 120. O ano dele é 75, né? 75. A primeira edição. Tá. Ai, agora que eu nasci. Um cafezinho? Não, acho que café não. Vocês querem uma água? Ah, eu quero. Aceita, Uma aguinha né? assim. Com água eu também Por quero. favor, eu agradeço. Mas aí ali tá, né? Não, perfeito. Resumindo assim Perfeito. o que ele... O que foi? Oi? Vou prestar mais serviços. Os livros vão prestar mais serviços agora. O senhor vai prestar mais serviços através dos livros hoje em dia, né? É. Porque às vezes, vô, essa conversa direta, assim, de perguntas e respostas, o senhor cansa um pouco também, não cansa? De ter que prestar atenção. Porque a dificuldade não é intelectual, né? Mas é de Claro. escutar e Ele continua verbalizar, criando, né? incrível. Não, a voz e tudo. tá absolutamente lúcido. É isso que a gente estava falando aqui, assim, o material está todo tá pronto, tudo aí. né? As palestras estão ali, quer dizer. Graças a né? Deus. O nosso trabalho Vai é ter um bom trabalho você vai ter, viu? Você vai ter um bom trabalho. divulgar. Esse livro é fantástico, assim, cada coisa que você Ai, pega todos aí- os livros, Deus investe É, em não, você, todos são maravilhoso. fantásticos, mas você pega coisas assim preciosas, né? Deus Deixa eu investe fechar em um pouquinho você pro senhor. muito, muito, muito Qualidade que profundo. atrapalha. Na verdade, o que eu tenho percebido, e talvez o que eu vá compreender entrevistando os yogis do Brasil, é que todos foram beber na sua fonte. Ah, Essa é uma coisa no qual obrigada, amor. eu tenho percebido. Muito obrigado, querida. Obrigado. Eu vou tomar meu. Tá bem? Ela vai trazer para ele. Tá. Não, isso você vai ter O que eu tenho essa percebido. certeza absoluta. Talvez um ou outro de uma forma Não tão direta. mais velada, É. mas o discurso que eu tenho percebido é exatamente isso. Muito importante eu ter pegado das palavras mesmo, direto, agora, que reforço, porque às vezes tem alguns autores que podem Mudar de opinião. desdizer algo que Lógico. ele escreveu. Né? Repensar, né? Repensar, né? E acho que é legal, assim, acho que você vai perceber isso na tua pesquisa, que é bem isso, assim, se você pegar a geração dele, aí logo a geração seguida, quer dizer, Marcos Rojo, Isso. professora Celeste, Shimada, pessoas com mais idade, que tiveram contato direto com ele ou começaram juntos, no caso do Shimada. Mas vou. Essa coisa da espiritualidade, da religiosidade é muito forte. É. Mas talvez uma geração já depois
a nossa geração talvez já não perceba tanto isso. Percebe pela influência do seu professor. Você, por exemplo, teve o Marcos Rojo. Então o Marcos mantém isso. Eu tenho a ele. Mas o Schultz também tem outros referentes. Mas talvez professores de professores ou alunos de alunos, isso vá diminuindo, eu acho. Parece diluir. Eu quero só em compreender se está lá, se isso está lá latente ou não. Eu acho que está latente, mas que talvez por uma. Aí talvez uma questão. Isso é uma opinião particular. Talvez uma coisa de mercado, daquela coisa que a gente estava conversando e tal, eles deixam aquilo muito guardado ali para eles, entendeu? E não passa tanto para os alunos, não passa tanto nas aulas. Aí eu acho que acredita muito da onde que essa pessoa veio, da onde que ela estudou, com quem que ela estudou, qual é a formação dele. Porque não querendo ser crítico, mas você vê que outras linhas de yoga talvez priorizem mais na hora de passar aquilo que você falou lá no curso, a técnica do asa, do alinhamento perfeito, do pé, do dedão, do não sei o que lá, e acabem deixando de lado a parte espiritual, né? Não que não tenha, tem, mas que numa aula de repente a pessoa não consegue passar, ou não passa por medo, o que esse aluno vai dizer, será que o meu aluno é espírita, será que ele é católico, será que ele é judeu, será que ele é ateu, como que eu vou falar com ele, né? E aí acho que tem professores que preferem se esquivar, entendeu? Tipo, maquiar o yoga como se fosse uma coisa laica, o que, pelo menos, pelo que eu acredito, eu acho que me ensinou, é impossível, né? Você distanciar o yoga, é o que ele falou, o yoga que não tem fé e não tem espiritualidade parece yoga. Parece yoga. Mas não é yoga, não pode ser. Então, né? Aí eu acho que a nossa geração, eu vejo muita carência nisso, assim. Lá na conferência, poxa, teve palestras ótimas e tal, muita gente legal, muita gente nova. Mas falta em algumas pessoas, alguns alunos, alguns professores, essa questão da espiritualidade mais na fala, na vivência, Quantas vezes Deus foi citado? Eu fui o primeiro a falar lá, foi uma coisa que eu falei, olha, eu não vejo as pessoas falarem mais em Deus numa aula de yoga, não vejo. Nas palestras, inclusive, não vejo. Parece que tem medo de se falar em Deus, entendeu? Mas tem, não é? Não que é tem, cafona, né? que é... Eu falei isso lá na conferência. Eu falei, olha, a gente tem que retomar isso, porque se yoga não é isso, o que é? Mas, Thiago, eu tenho, e assim, por experiência própria também, eu tenho conversado, compartilhado com muitos professores de yoga que ou então estão mudando de profissão, ou então começaram a dar uma aula diferente para serem aceitos, né? Com a necessidade de se manter só dando aula de yoga, assim. Mas uma das palavras, assim, notado uma galera sofrendo com a palavra Ishvara Pranidhana isenta. Não tem isso, sabe? Eu notei que teve um tempo na minha vida, no passado, foi um momento muito difícil em Floripa, porque eu disse, mas espera aí, um dos preceitos mais importantes do yoga eu não estou conseguindo praticar. Tenho vazio, não estou conseguindo, sem confiança, entende? Você está falando, a pessoa às vezes, para se manter no mercado, para ter muito aluno, ela se permite e tipo podando o yoga e transformando ou fazendo de uma maneira que seja palatável para qualquer um, independente se vai gerar um questionamento. Você acha que a questão da doença na prática de asanas do yoga esteja substituindo esse caráter da espiritualidade? Eu vejo muito o termo estresse no meio das práticas de yoga e como um obstáculo, mas eu não vejo quase termos dos kleshas, por exemplo, como obstáculo ou vrit. Eu não vejo tanto isso, eu vejo muito mais um combate ao estresse fisiológico. Você acha que isso é algo comum hoje nas aulas de yoga? Eu acho que se tornou... Aí volta aquela coisa da educação física, se tornou muito físico. A questão muito mecânica. Isso aqui faz bem para tal doença. É uma coisa que o vovô sempre alertou. A yoga terapia que ele coloca é muito mais preventiva e muito mais essa entrega a Deus do que... Ele nunca virou e falou assim, faz esse asana que é bom para dor de cabeça.
Até existe, a gente sabe que tem esse benefício. Mas por que ele tem dor de cabeça? Será que ninguém se pergunta? Será que ele vai ter que ficar de cabeça para baixo o resto da vida para curar essa dor de cabeça? Ou será que ele vai ter que, né, se questionar de outras coisas? É a dor de cabeça que o yoga vai curar, né? A gente tem que não. Ou que pelo menos vai te expor pra te dizer, tá aqui No agora, início, tem que na fonte isso. daquela dor, daquela doença. E não. Aí vai virar analgésico. Machuca, toma um analgésico. Analgésico não cura, ele só tira a dor. Ele não cura nada. Né? E a pessoa fica a vida inteira tomando analgésico. E o yoga acaba virando um analgésico. Estou estressado, faço yoga. Estou com dor de cabeça, faço yoga. A yogaterapia, o termo yogaterapia surge pela primeira vez com o seu avô, com o professor Hermógenes. Aqui no Brasil, com certeza, né? Eu acho que ele talvez já tenha lido outros livros que esse termo já existia, né? Na Índia, Sim, em outras línguas, outros países, mas aqui no né? Brasil ele é um introduz trabalho pioneiro, com certeza. E desde o início com essa visão de que o ser humano é holístico, tem várias vertentes. Aí a a gente diferença, tem que, né? ver todo. Você tem que tentar equilibrar o ser humano como um todo, e não as partes específicas. É que quando a gente ouve terapia, por causa dessa visão, desse senso comum de que terapia é sempre algo pro teu corpo, ou pra uma dor de cabeça, ou pra isso, pra aquilo, a pessoa acha que, então a yoga é... Os cursos de restaurativa, por exemplo. O Beto me chamou muito a atenção nisso. Oi, tudo bom? Essa é a Glória, amiga nossa, que é a fisioterapeuta do vovô. Beto, Mila. Tudo bom, meu amor? Prazer, Mila. Tudo bem? Tudo bom? Aí, quem chegou? Oi. Na hora da fisioterapia. Não, e na restaurativa tem esse... As pessoas vão pro curso e dizem qual que é bom pra coluna, qual que é bom, né? Tem. E restaurativa é aquilo que tu viu, a gente quer que tu mergulhe, que tu fique em silêncio, pra ter a comungar, né? Com certeza. As pessoas cobram muito isso. Vozinho, quer ir lá no quarto com a Glória para fazer um pouquinho de exercício? A gente também já vai indo, para o senhor poder fazer o exercício e descansar depois, né? Tira uma foto nossa com ele, por favor. Faz tempo que eu não tiro fotinho com ele. Eu tenho várias na academia lá. Hoje e amanhã eu tô depositando, tá? Semana passada e essa, né? Tá? Desculpa essa enrolação, porque às vezes não tem dinheiro aí, eu não sei também. Deixa eu tirar mais de cá. Tira a toalhinha pra ficar mais bonito. Coloca aí, amor. Ela tá produzindo. Aqui, ó, sorriso. Como é que é lá no Nordeste ele fala que tem que falar jegue? Jag. Não é jegue, amor? Obrigada, amor. Pensa bem, amor. Eu vou trazer a próxima vez, tá? Vou trazer. Eu sou Thaís Aloninho ou a Jolie? Não, Jolie. Tá. Eu pula, né? Vou ficar com ciúmes, assim. Você, depois que a Jolie nasceu, é a mãe da Jolie. Sou mãe da Jolie, exatamente. Sou o pai do João, ninguém mais A sabe meu próxima nome. vez eu trago ela, tá, vô? Eu venho em setembro, eu vou trazer ela com esse Ah, Ela vai ficar apertando as bochechas do vô. Aquela pirralhinha puxando Ele o falou vô assim, eu lembro dela, era assim, eu falei, ela já deve estar... puxando o vô da sala lá até a prática. O vô me olhava assim, ela dizendo, cuidado, vô, aí pra não cair. Ela gosta muito do senhor, lembra muito do senhor, vô. Ela sabe que foram os teus livros que me ajudaram, viu? Aqui, ó, isso aqui que eu queria dar de presente pra eles. Assinou com o coração já, vô. Tá já assinado, Tá Hermógenes, assinado. bem grande. Tá bem grande assinado aqui, ó. Esse é o Beto que escreveu esse livro. Torci ontem, Glória, fazendo corrida. Tropecei aí, deu uma torcidinha. Tá até meio roxo aqui dentro, meio inchado. Tô colocando gelo lá. Abriu Ontem eu uma? fiquei com a perna pra cima. Tem que botar direto. Aleatória, né? Direto. Quando o homem consegue vencer Pisei a no ilusão buraquinho, de cheguei a que cair no ele chão, e porque o seus pé fez assim. semelhantes são simples ondas, consegue sentir-se como sendo o próprio oceano.
Morre nele o que é mesquinho e imperfeito, e assim se dissolve então no mar imenso da perfeição e do amor. Aí você não conseguiu hoje, amanhã de manhã eu boto. Tá? Aí é 80 semana passada. Não, 70. Obrigada, vô. Ah, tem um negócio de 10 reais. Eu sou, tá. Tá bom. Eu já tô com a tua conta, tá anotadinho lá, tá? Harbenzauer, eu tenho esse livro. Não. Ah, do Harvard, né? Ah, vou dar o contato do Harvard, né? Tá. Eu passo pra ele. Tá. Eles moram em Fortaleza. É um indiano. Físico quântico, né, vô? Ele é físico quântico. A yoga, a luz da... E... Ciência, a luz do yoga milenar, né? É. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Ah, mas é muito amigo dele, pessoa muito séria. Ah, pra ele entrevistar, é verdade. Nossa, que presente. Que presente. Isso pra mim abriu muito livro. E adora. Aí todo dia tem vindo, a gente tá lendo. Lembra aquele Yoga Paz com a Vida, agora estamos no Superação. Flavinha tem vindo aqui também. Às vezes ela vem, a Flávia tá com o pai dela muito mal. Ela tava muito triste. É, parece que agora o pai já tá em casa. O dia que eu falei com ela, isso que tava meio sem trabalhar, tadinha pressionada. Aí dizia, quem sabe que eu procurar um emprego, tadinha. Foi falar pra ela. Eu amo essa coisa. Oi, vô. Tá, o Rabas, eu apresento pra ele, sim. Eu mando um e-mail pro Rabas. A gente vai. Vamos lá no quarto pra trabalhar um pouquinho com a Glória e depois dormir um pouquinho, né? Descruzar a primeira perna. Havaianas aonde? Aqui, ô seu Beto. Pode não, que eu quero a dedicatória. Milano eu tenho uns negocinhos aqui, mas minha letra é horrível. Força, vai, levanta, força. Deixa eu te falar uma Aqui coisa. é seu ligador. Isso. Isso, agora vamos. Ah, eu tô ocupada, vou te culpar. Fui cortada antes de levar meus quadros. Ah, é? Fui. Ah, não tem problema. Não pode. Aí. Não, mas quando vocês vierem outras vezes... Sim, vai sim, ter sim. Eu vou também. querer o do entrega, confia, mas é Tem pra os próxima vez. menorzinhos também, Lila. Pode deixar. Pode? Boa,